Diretor do Banco Central diz que no dia em que foi liquidado, o Banco Master tinha apenas 4 milhões de reais no caixa. Presidente Lula fez cirurgia de catarata no olho esquerdo e já recebeu alta. Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de documentos, incluindo fotos e vídeos do bilionário Jeffrey Epstein. O governo de Israel anunciou que domingo vai reabrir parcialmente a passagem de Rafah, ligando o Egito à faixa de Gaza. A Organização Mundial da Saúde considera baixo o risco do vírus Nipah sair da Índia e provocar uma pandemia. Motociclistas que trafegam pela faixa azul em São Paulo abusam da velocidade e aumentam o risco de acidentes. Pesquisa divulgou que a maioria dos brasileiros pretende ficar com a família no próximo feriado prolongado. O litoral da Bahia é um dos locais preferidos pelas pessoas que procuram um ambiente sereno da natureza para relaxar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Banco Master não tinha dinheiro suficiente para o tamanho da instituição. A declaração foi dada pelo diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, durante um depoimento à Polícia Federal em dezembro do ano passado. Ele também apresentou detalhes às operações do Master. O diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, afirmou à Polícia Federal que o Banco Master tinha apenas 4 milhões de reais em caixa antes de entrar em processo de liquidação. Segundo ele, o valor é considerado absolutamente incompatível com o porte da instituição, que somava cerca de 80 bilhões de reais em ativos totais. Em depoimento prestado no último dia 30 de dezembro, Aquino explicou que bancos desse tamanho costumam manter bilhões de reais em ativos líquidos disponíveis para cobrir obrigações imediatas. No caso do Master, a ausência de liquidez chamou a atenção da fiscalização e acendeu um alerta dentro do Banco Central. De acordo com o diretor, a crise era evidente. O banco não possuía recursos suficientes para honrar compromissos básicos e, inclusive, enfrentava dificuldades para cumprir o chamado compulsório, a parcela dos depósitos que as instituições financeiras são obrigadas a manter retida no Banco Central. A situação levou à abertura de um processo administrativo que ainda está em andamento. Durante o depoimento, Ailton de Aquino levantou uma questão central para a investigação. Como um banco sem liquidez conseguiu gerar grandes volumes de crédito e ceder esses ativos ao Banco de Brasília, o BRB. Segundo ele, do ponto de vista do mercado financeiro, essa operação não se sustenta e exigiu o aprofundamento das apurações. Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. Aplicando-se técnicas, é possível a identificação da existência ou não dos créditos. Os vídeos dos depoimentos de Ailton de Aquino, do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e de Paulo Henrique Costa, o então presidente do BRB, foram tornados públicos nesta quinta-feira por decisão do ministro Dias Toffoli, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Durante uma careação realizada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa apresentaram versões divergentes sobre a origem das carteiras de crédito negociadas. Vorcaro afirmou que os créditos pertenciam a terceiros e não ao Banco Master e que essa condição teria sido informada ao BRB durante as tratativas. Já o presidente do Banco Público declarou que, em seu entendimento, as carteiras eram originadas pelo próprio Master. As investigações apontam que a empresa Tirreno, ligada ao banco, teria sido usada como fachada para simular operações de compra e venda de créditos. Ailton de Aquino também informou que o BRB deverá constituir uma reserva elevada para cobrir eventuais perdas relacionadas ao caso. O valor pode se aproximar de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões e 600 milhões já foram identificados. O diretor do Banco Central negou qualquer tipo de interferência política no processo de liquidação da instituição. A investigação tramita no Supremo Tribunal Federal após a
citação de um deputado federal, o que garante foro privilegiado. Em novembro do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero para apurar fraudes que, segundo as apurações, podem chegar a 17 bilhões de reais. O governo Lula decidiu cortar por conta própria mais de 6 bilhões de reais das emendas do Congresso, atitude que causou desconforto entre os parlamentares. O valor corresponde a parcelas de emendas extras que são obrigatórias e não têm transparência impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O Executivo usou o dinheiro para recompor o orçamento de alguns ministérios e do programa do Novo PAC, que haviam sofrido cortes no Legislativo. Os remanejamentos foram efetuados nas 2 últimas semanas. A decisão não foi combinada com os líderes da Câmara e do Senado, mas causou desconforto nos bastidores. Após os cortes efetuados pelo Executivo, o Ministério da Saúde conseguiu mais 658 milhões de reais para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. O programa Farmácia Popular recuperou 476 milhões de reais e a Defesa Civil aumentou o orçamento em 369 milhões de reais. Outros programas que sofreram cortes no Congresso, por outro lado, ainda não recuperaram os recursos, como Auxílio Gás e o Pé de Meia. O governo poderá usar o dinheiro que tem para executar essas ações no momento e buscar mais recursos ao longo do ano. Algumas despesas obrigatórias cortadas pelo Congresso também não foram recompostas, como os benefícios previdenciários, o seguro-desemprego e o abono salarial. Essas despesas crescem ano a ano e podem precisar de mais verba, o que poderá levar o governo a cortar mais emendas e investimentos durante o ano. As emendas no orçamento de 2026 somaram quase 62 bilhões de reais quando passaram pelo Congresso, sendo 50 bilhões de emendas tradicionais, carimbadas e sob controle dos parlamentares, e 12 bilhões de reais em recursos colocados sob o guarda-chuva dos ministérios, que também servem de barganha política. O PROCON e a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro emitiram um alerta sobre um novo golpe na praça. Os golpistas se passaram por atendentes do PROCON para enganar os consumidores e aplicaram fraudes através das redes sociais e aplicativos de mensagem. De acordo com os órgãos, as mensagens falsas utilizaram indevidamente o nome de um suposto atendente identificado como Júlio César. Os golpistas tentam convencer as vítimas a fornecer dados pessoais e financeiros. A orientação para quem receber este tipo de mensagem é não responder, fornecer informações pessoais e, muito menos, realizar qualquer tipo de pagamento. A Sedicom e o PROCON reforçaram que não entram em contato com consumidores para pedir acesso a senhas, contas bancárias ou dados financeiros. A faixa azul, criada para organizar o trânsito e proteger motociclistas em São Paulo, virou em muitos trechos uma pista de alta velocidade. De acordo com estudos, essa via exclusiva pode dobrar o número de vítimas fatais. Um estudo da Universidade Pública de São Paulo, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, apontou que a velocidade média das motos na faixa azul passa dos 72 km por hora, bem acima do limite de 50 por hora permitido para as vias onde o dispositivo foi instalado. Em alguns corredores, o excesso de velocidade já virou regra e quem não acelerar corre o risco de atrapalhar a circulação de quem vem logo atrás. Na teoria, a faixa azul era para ser um caminho mais seguro, mas na prática o que a gente vê é o motociclista se arriscando a mais de 70 km por hora. O que era para proteger, na verdade virou um risco duplo, um risco dobrado para quem está em cima de duas rodas. O estudo indicou que a falsa sensação de segurança faz com que o motociclista não reduza a velocidade ao se aproximar de semáforos ou conversões. Ao mesmo tempo, motoristas de carros têm dificuldade em calcular a aproximação rápida das motos no corredor, e o resultado é uma combinação fatal: colisões laterais e atropelamentos que, devido à velocidade de mais de 70 km por hora, raramente terminam sem vítimas graves. Os especialistas em mobilidade agora cobram da Prefeitura uma fiscalização mais rigorosa e, principalmente, uma reavaliação do design desses cruzamentos. A faixa azul pode até organizar o corredor, mas sozinha, sem controle de velocidade, ela não salva vidas.
Uma jararaca do Cerrado, resgatada em outubro do ano passado, deu à luz a 17 filhotes esta semana. Uma surpresa para os profissionais que continuam monitorando os animais. Yasmin é estudante de medicina veterinária e, como parte da rotina, realiza o manejo de uma jararaca. Mas durante o procedimento, ela se deparou com uma surpresa. A gente viu que ela estava com vários filhotinhos, a gente não sabia que ela estava prenha, a gente sabia que era uma fêmea. Então, quando a gente abriu, a gente se deparou com 17 filhotinhos. A jararaca do Cerrado foi resgatada em outubro do ano passado na fazenda escola de uma universidade particular aqui de Campo Grande. Desde então, o animal vinha sendo mantido no biotério, uma instalação especializada para o manejo e acompanhamento de espécies. As fêmeas, elas têm essa característica de reter o sêmen. Então, por exemplo, a fêmea pode chegar aqui e depois de um ano, sob os cuidados humanos do biotério, ela pode começar a gerar os filhotes. A serpente e os filhotes seguirão sendo monitorados pela equipe técnica, que acompanha de perto a adaptação e o desenvolvimento dos animais. A mãe continua sendo monitorada, então ela vai passar por um ultrassom para ver se tem mais alguma coisa, de repente ainda nasçam mais filhotes. E os filhotes serão monitorados separadamente para controle de ganho de peso, para controle alimentar e também para o controle sanitário. A princípio, os animais permanecerão em cativeiro. É uma espécie de grande interesse para a pesquisa, porque, como eu já havia dito, o veneno desse animal ele tem muito interesse na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, e por ser um animal brasileiro, é vitimado de biopirataria. Veneno de filhote é algo de difícil acesso, porque você tem em pequena quantidade, e muitas vezes você tem de um único indivíduo. Então, é possível, quando a gente tem um nascimento em cativeiro, você estudar toda essa dinâmica do veneno desses animais, inclusive com componentes exclusivos que podem ocorrer somente no período de filhote da espécie. Então, para a pesquisa, é de grande valia. E a seguir, o governo de Israel anunciou que domingo vai reabrir parcialmente a passagem de Rafah ligando o Egito à faixa de Gaza. E a Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de documentos, incluindo fotos e vídeos do bilionário Jeffrey Epstein. A Refit, ex-refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi completamente interditada hoje pela Agência Nacional do Petróleo. Uma vistoria apontou o risco do local ser atingido por um incêndio. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis determinou a interdição total da Refit, antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, após uma vistoria apontar risco grave e iminente de incêndio. A unidade já operava sob interdição parcial desde outubro do ano passado, mas, diante das irregularidades encontradas, a agência decidiu suspender completamente as atividades. Durante fiscalização realizada no último dia 14, técnicos da ANP constataram ao menos 6 situações consideradas críticas, todas relacionadas a falhas em barreiras de prevenção e segurança. Segundo a agência, essas condições comprometem a integridade da instalação e aumentam significativamente a possibilidade de acidentes, o que motivou a adoção da medida mais rigorosa. A Refit passou a ser alvo das autoridades após a realização da Operação Carbono Oculto, em agosto, que investiga o possível uso de combustível da refinaria para abastecer postos ligados ao primeiro comando da capital. Além disso, a Receita Federal apura suspeitas de sonegação fiscal na importação de derivados de petróleo e o uso de empresas de fachada para ocultar os reais responsáveis pelas operações. O grupo controlador da refinaria figura entre os maiores devedores de imposto sobre mercadorias e serviços nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de ter débitos expressivos com a União. O litro de querosene de aviação vai ficar 2 centavos mais barato a partir de domingo. Parece pouco, mas este ano o preço do combustível utilizado pelas companhias aéreas já baixou quase 10%. E nos últimos 3 anos, considerando a inflação do período,
as distribuidoras estão pagando 43% a menos em suas compras. E o Brasil fechou o ano passado com a taxa média de desemprego mais baixa dos últimos 14 anos. Mas em dezembro ainda havia 5,5 milhões de pessoas procurando emprego. A taxa média anual de desemprego ficou em 5,6% no ano passado e atingiu o menor patamar desde 2012. A população desocupada diminuiu cerca de 1 milhão em relação a 2024 e registrou pouco mais de 6 milhões de pessoas, o que representa queda de 14,5% em relação aos 7 milhões registrados no ano anterior. Já a população ocupada também é recorde e alcançou 103 milhões de trabalhadores em 2025. O número é 15% maior que em 2012, quando havia 89 milhões de ocupados. Além disso, a estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 e atingiu quase 39 milhões de pessoas, o mais alto da série histórica, com um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas com carteira assinada em relação ao ano anterior. Já a taxa anual de subutilização da força de trabalho teve um recuo de 1,7 ponto percentual. E a população subutilizada foi estimada em 16 milhões de pessoas, queda de quase 11% em relação ao ano anterior. Já o rendimento real habitual de todos os trabalhos registrou um aumento de R$ 192, chegando a um valor estimado de R$ 3.560. Já o menor resultado havia sido em 2022, quando ficou em R$ 3.032. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou hoje Kevin Warsh para ser o novo presidente do Banco Central. Ele ainda terá que passar por uma sabatina no Senado, mas a tendência é que seja confirmado. O mercado vê com reservas o nome de Kevin, que já manifestou o desejo de derrubar a taxa de juros do país, o que seria uma posição contra a independência do Banco Central americano. Um motivo para o dólar subir aqui no Brasil e terminar a semana cotado em R$ 5,24. E a Bolsa de Valores caiu quase 1% para a faixa dos 181 mil pontos. E o café foi o produto da cesta básica que ficou mais caro em 2025. Em 5 anos, o preço do café mais do que dobrou. A Associação Brasileira da Indústria de Café revelou que o café foi o item da cesta básica que mais encareceu no ano passado. E o preço da bebida deve continuar alto em 2026. Isso porque, mesmo com a expectativa de uma maior oferta, devido à boa safra, os estoques mundiais do grão estão esvaziados e a colheita deste ano deve ser usada para recompor essas reservas. O faturamento da indústria de café torrado cresceu 25,6% em 2025 e passou de 46 bilhões de reais. Segundo a associação, a alta foi provocada pelo aumento do preço do café no supermercado. Entre 2021 e 2025, o valor subiu 116% para o consumidor. Como isso, houve uma queda do consumo no ano passado de 2,31%. Mas a alta ao consumidor ainda foi menor do que a registrada pela indústria para a compra do alimento dos produtores. O preço do arábica, o tipo mais comum consumido no Brasil, cresceu 212%. Esse aumento é resultado de problemas climáticos que afetaram as lavouras nos últimos anos, como geadas, secas e temperaturas elevadas. Com menos grãos disponíveis no mercado, os preços ficaram mais altos. A ABIC acredita que o Brasil deve ter uma boa colheita em 2026. Mesmo assim, calcula que seriam necessárias ao menos 2 boas safras, ou seja, boa colheita por 2 anos seguidos, para gerar uma queda real nos preços do café. O foco da indústria neste momento é recuperar os estoques. Por outro lado, com mais grãos disponíveis,
os preços tendem a oscilar menos, o que pode abrir espaço para promoções nos supermercados. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou um novo e definitivo conjunto de milhões de documentos relacionados ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. Foram mais de 3 milhões de páginas de seus arquivos, incluindo documentos, fotos e vídeos. A maioria revelam os abusos cometidos pelo empresário, incluindo com menores de idade. Epstein era um financista de Nova York, com ligações com figuras políticas e empresariais. Ele foi encontrado enforcado em sua cela em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. A Casa Branca e o presidente norte-americano Donald Trump não participaram da revisão dos arquivos. Segundo o Departamento de Justiça, ninguém será poupado nas investigações. E a passagem de Rafah na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito será reaberta parcialmente neste fim de semana. O local está fechado desde que foi tomado por Israel em maio de 2024, com a alegação de que deveria impedir o contrabando de armas pelo grupo terrorista Hamas. Israel anunciou nesta sexta-feira que a passagem de fronteira de Rafah, entre a faixa de Gaza e o Egito, vai ser reaberta em ambos os sentidos no domingo para permitir a passagem ilimitada e controlada de pessoas. Este posto é o único ponto de entrada e saída entre o território palestino e o mundo exterior que não passa por Israel. Apesar disso, fica em uma área controlada pelo exército israelense desde sua retirada no início do cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, após mais de 2 anos de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas. De acordo com o governo israelense, a entrada e a saída da faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão autorizadas em coordenação com o Egito, sujeitas à prévia autorização de segurança de Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, acrescentando que apenas os palestinos que deixaram Gaza durante a guerra poderão retornar. A notícia de reabertura se espalhou rapidamente pelo enclave, alimentando a esperança entre habitantes de ter novamente o direito de ir e vir. A abertura da travessia era aguardada por palestinos de ambos os lados da fronteira, uma vez que dezenas de milhares conseguiram fugir da guerra antes que as forças de defesa de Israel fechassem a fronteira. Embora tenham estabelecido residência no Egito, as autoridades egípcias se opõem a qualquer assentamento permanente de refugiados de Gaza no país. A missão da União Europeia será responsável pela identificação e triagem na passagem, e o aparato de segurança israelense vai completar o monitoramento em um corredor localizado em uma área sob controle do exército. Israel assumiu o controle da passagem da fronteira em maio de 2024, cerca de 9 meses após o início da guerra em Gaza. A reabertura era uma exigência importante da primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para interromper os combates entre Israel e os militantes do Hamas, que se seguiam a um cessar-fogo acordado em outubro. Israel havia afirmado que só reabriria a passagem após recuperar o corpo do último refém israelense em Gaza, o que ocorreu nesta semana. A reabertura da passagem é há muito aguardada pelos palestinos em Gaza, ONU e diversas ONGs para aliviar a situação humanitária no território. Um grupo de ladrões praticou hoje um roubo audacioso em Tóquio, no Japão. Uma cena incomum no país. Em uma cidade conhecida pela tranquilidade, 3 ladrões usaram spray de pimenta para dominar pessoas na rua e levar várias malas carregadas de dinheiro. A quantia de $2.700.000 estava destinada a casas de câmbio, de acordo com informações da imprensa local. A origem do dinheiro gerou questões sobre seu transporte público. É uma cidade onde tais ocorrências não são comuns. A polícia já se mobilizou para aprofundar as investigações, temendo que esse ataque sinalize um possível aumento na criminalidade na região. Em um incidente separado, apenas algumas horas depois, um homem que carregava 190 milhões de ienes foi atacado com spray de pimenta em um estacionamento no aeroporto de Haneda. Os 2 crimes envolvem o mesmo modus operandi, e a polícia investiga possíveis conexões entre eles. A preocupação sobre a segurança pública aumenta à medida que os detalhes dos ataques permanecem nebulosos. A cobertura midiática faz aumentar as especulações sobre a ousadia desses criminosos, enquanto cidadãos locais e visitantes avaliam a segurança em áreas anteriormente vistas como seguras. As autoridades precisam agir rapidamente para restaurar a confiança e a segurança da população. O crescimento dessa nova onda de crimes
pode alterar permanentemente a percepção de segurança em Tóquio, cidade famosa por sua baixa criminalidade. E a seguir, o presidente Lula fez cirurgia de catarata no olho esquerdo e já recebeu alta. E a Organização Mundial da Saúde considera baixo o risco do vírus Nipah sair da Índia e provocar uma pandemia. Aos 80 anos, o presidente Lula passou por uma cirurgia de catarata. Foi a segunda vez que o político se submeteu a um procedimento desse tipo. Em 2020, foi operado o olho direito e, dessa vez, o esquerdo. A catarata é tipicamente associada ao envelhecimento. O presidente Lula passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na manhã desta sexta-feira aqui em Brasília. O procedimento ocorreu sem intercorrências, segundo informou o Palácio do Planalto. Lula chegou ao hospital por volta das 7h25 da manhã e recebeu alta poucas horas depois. O presidente já está na residência oficial da Granja do Torto, onde permanece em repouso durante todo o fim de semana. De acordo com a Presidência da República, a previsão é de que Lula retome normalmente as atividades de rotina na próxima segunda-feira. Na véspera da cirurgia, o presidente esteve no hospital para a realização de exames pré-operatórios e, depois disso, cumpriu compromissos oficiais na Granja do Torto. Esta é a segunda cirurgia de catarata realizada por Lula. Em 2020, ele passou por procedimento semelhante no olho direito, também sem nenhuma complicação. Desde o fim de 2022, o presidente Lula já passou por outros procedimentos médicos, entre eles uma cirurgia na prega vocal, uma correção nas pálpebras e, em 2024, uma cirurgia para drenagem de um hematoma intracraniano após uma queda. A catarata, como nós já sabemos, é uma condição muito comum, principalmente associada ao envelhecimento. Ela ocorre quando o cristalino, que é uma lente natural do olho, perde a transparência, provocando a visão embaçada e também a perda de nitidez. O único tratamento eficaz é o cirúrgico. O procedimento ele é considerado simples e muito rápido. Inclusive, na maioria dos casos, o paciente ele recebe alta no mesmo dia e a recuperação ela acontece em poucos dias, permitindo o retorno às atividades normais. O Ministério Público Federal começou hoje uma operação para investigar a qualidade do ensino das faculdades de medicina no Brasil. Os dirigentes de quase 300 faculdades terão que explicar como alguns recebem diploma não sabendo nem o mínimo do mínimo necessário para cuidar de vidas. O Ministério Público Federal realizou uma ofensiva nacional para apurar a qualidade dos cursos de medicina oferecidos no Brasil. Até o momento, ao menos 96 procedimentos investigativos já foram instaurados por procuradores em diferentes estados. A iniciativa faz parte da ação coordenada batizada de EnsinaMed, que tem como meta analisar as condições de funcionamento das 294 instituições privadas que mantêm graduações em medicina no país. O tema ganhou prioridade após o avanço de ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal que discutem a expansão desses cursos. Além disso, o Ministério Público realizou levantamentos em seus próprios sistemas internos e levou em conta estudos acadêmicos, bem como relatos encaminhados por conselhos profissionais da área da saúde que apontam possíveis falhas na formação médica. O contexto preocupa as autoridades diante do crescimento acelerado do número de profissionais no mercado. Em um intervalo de 15 anos, a quantidade de médicos no Brasil mais do que dobrou, alcançando cerca de 635 mil profissionais em atividade, o que levantou questionamentos sobre a qualidade da formação e a capacidade de absorção do sistema de saúde. Em dezembro, o Ministério Público encaminhou ofícios a procuradores de todo o país recomendando a abertura de investigações. Entre os pontos a serem analisados estão a qualificação do corpo docente e dos receptores, falhas no internato e cumprimento da carga horária exigida e a possível saturação de profissionais. As apurações incluem análise documental com base em critérios do Ministério da Educação e visitas presenciais a instituições, avaliando infraestrutura,
inserção dos alunos no SUS e condições dos laboratórios. Segundo o Procurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, a atuação busca assegurar os direitos dos estudantes e proteger interesses coletivos, como a segurança dos pacientes e o acesso a uma saúde de qualidade. O cerco aos cursos se intensificou nos últimos 2 anos, em sintonia com medidas do MEC, como a criação do ENAMED. Resultados recentes do exame indicaram baixo desempenho em cerca de 1/3 dos cursos, especialmente entre instituições privadas com fins lucrativos, cenário que reforça na avaliação do MPF a necessidade de investigações. A Organização Mundial da Saúde avaliou a gravidade do surto do vírus Nipah, que pode matar 75% das pessoas infectadas. De acordo com a OMS, a probabilidade da doença sair da Índia e se espalhar pelo mundo, causando uma pandemia, é considerada baixa. Segundo a OMS, os 2 casos indianos foram registrados no Distrito de Norte 24 Parganas. Os 2 pacientes, uma mulher e um homem, são enfermeiros de 25 anos que trabalham no mesmo hospital na cidade de Barazat. Eles desenvolveram os primeiros sintomas na última semana de dezembro, que evoluíram rapidamente para complicações neurológicas. Os 2 foram colocados em isolamento no início do mês e os casos foram considerados suspeitos para o vírus Nipah no último dia 11. 2 dias depois, foi confirmada a doença. Na atualização mais recente, o homem estava se recuperando, enquanto a mulher continuava em estado crítico. No último dia 27, o Ministério da Saúde indiano afirmou que foi alcançada uma contenção oportuna do surto após a implementação de medidas de saúde pública e que nenhum caso adicional do vírus foi registrado. Segundo o chefe de saúde da Índia, um total de 196 contatos ligados aos casos confirmados foi identificado, rastreado, monitorado e testado. Todos os contatos rastreados foram considerados assintomáticos e testaram negativo para a doença pelo vírus Nipah. O vírus Nipah circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus, que se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido a outros animais e a humanos por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre as pessoas. Quando o indivíduo é infectado, o Nipah se manifesta de diferentes formas, desde doenças respiratórias até encefalites, a inflamação no cérebro fatais, segundo informações da OMS. O Ministério da Saúde do Brasil divulgou uma nota informando que é baixo o risco do vírus atingir o país. Segundo o Ministério, não há evidências de disseminação do vírus, o que poderia gerar uma nova pandemia. Além disso, as autoridades nacionais estão monitorando o cenário em articulação com organismos internacionais. E o Brasil registrou mais de 300 mil casos de hanseníase entre 2015 e 2024. Segundo o Ministério da Saúde, as regiões Norte e Centro-Oeste concentraram as maiores taxas de diagnóstico da doença. De acordo com a pesquisa, a hanseníase acomete mais as pessoas em condições de vulnerabilidade. O Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, atrás apenas da Índia. O ano com o maior número de registros foi o de 2015, enquanto 2020 apresentou a menor marca, queda que coincidiu com o período da pandemia de Covid-19. A cada 10 casos da lepra, 7 se concentraram entre pessoas pretas e pardas. Os estados de Tocantins e Mato Grosso apresentaram as maiores taxas de detecção. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica e está presente entre as cidades mais pobres. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que muitos diagnósticos ocorreram de forma tardia. O abandono no meio do tratamento também foi citado como um desafio. A doença é transmitida por meio da tosse, espirro ou fala de pessoas infectadas que ainda não iniciaram o tratamento. E ela não pode ser transmitida por roupas ou abraços. O período em que o vírus da hanseníase pode ficar dentro do corpo sem apresentar sintomas varia em média de 2 a 7 anos. Quando as manifestações surgem, o corpo pode ficar com manchas, sensação de formigamento, diminuição de pelos corporais e possíveis surgimento de nódulos pelo corpo. E se não tratada adequadamente, a doença pode evoluir para outras complicações, podendo causar incapacidades permanentes. A duração do tratamento depende da forma da doença, mas na média varia entre 6 meses e 1 ano. O processo disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, não exige a internação hospitalar,
e é realizado com acompanhamento em unidades básicas de saúde. E a seguir, pesquisa divulgou que a maioria dos brasileiros pretende ficar com a família no próximo feriado prolongado. E o litoral da Bahia é um dos locais preferidos pelas pessoas que procuram um ambiente sereno da natureza para relaxar. Estamos em um tempo propício para a proliferação do mosquito da dengue. A população não pode descuidar da limpeza dos quintais. Neste período de chuvas e calor, o mosquito Aedes aegypti encontra abrigo em locais que acumulam água parada. Por isso, a população tem um importante papel na limpeza e manutenção dos quintais. Sempre pede que a população faça o princípio, que é cuidar da própria residência, tirar 10 minutinhos, olhar o próprio quintal, verificar se não tem algum brinquedo, alguma vasilha plástica, aquela vasilha dos cachorros que está ali com água parada há muito tempo. Então essa é a prevenção básica, né, dentro do domicílio. No combate à dengue, zika e chikungunya, além do esforço da população, a Secretaria Municipal de Saúde tem desenvolvido importantes ações que contribuem para a redução dos casos. Este ano, foram registradas 37 notificações na capital. Já no estado todo, dos 400 casos prováveis, 14 foram confirmados. Atualmente, a situação de casos de dengue em Campo Grande está sob controle. Nós tivemos um 2025 muito bom, abaixo da média nacional, né? Campo Grande hoje é referência no combate e controle às arboviroses, né? Atualmente, agora em 2026, desde janeiro, o último boletim epidemiológico foi de 37 casos notificados, nenhum caso de dengue confirmado até o momento. A questão das arboviroses, inclusive a dengue, a questão é prevenção. A gente sempre orienta a população a tomar os cuidados primeiro dentro da sua própria residência e depois entramos com várias estratégias, que é a visita domiciliar do agente, né, casa a casa, onde ele passa as orientações, faz a educação em saúde junto aos munícipes. A outra estratégia que a gente tem também é controle biológico e controle químico. Em caso confirmado de dengue, a gente tem as estratégias do fumacê, né, tem as estratégias de borrifação, né? Então, atualmente Campo Grande tem várias estratégias de controle, o que está permitindo a gente ficar confortável em relação às arboviroses. Um garoto cearense de 8 anos chamou a atenção nas redes sociais após conquistar uma medalha na Olimpíada Internacional de Ciências nos Estados Unidos. Augusto de Paula Bezerra é superdotado e aluno da Rede Pública Municipal de Baturité, no estado do Ceará, e competiu na categoria de Ciências Naturais. A competição reuniu estudantes de diversas partes do mundo na Universidade de Rice, na cidade de Houston, no Texas, entre os dias 21 e 26 de janeiro. Na celebração da conquista, Augusto ergueu a bandeira do estado do Ceará no palco da premiação junto com outras crianças também conhecidas que carregavam bandeiras de países como Turquia, Jordânia e Cazaquistão. A mãe de Augusto, Vanilda Almeida de Paula, contou nas redes sociais orgulhosa do filho, que ele foi premiado na categoria 1 de Ciências Naturais, pelo desempenho alcançado em uma prova escrita de múltipla escolha de alto nível, feita no dia 23 de janeiro. Ele foi avaliado em questões sobre química, física, biologia e astronomia. A família percebeu que Augusto era uma criança superdotada. Quando aos 2 anos de idade já sabia ler. No caso de Augusto, desde muito pequeno ele apresentou características de superdotação, sobretudo o ritmo acelerado de aprendizagem, a capacidade diferenciada para resolver problemas e inquietações evoluídas para a idade. No Brasil, segundo o Ministério da Educação, estudantes com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, além de criatividade e forte envolvimento com a aprendizagem. Após a repercussão de uma reportagem no Jornal do Nordeste, o governo do Ceará e a prefeitura de Baturité decidiram custear de forma conjunta a participação do estudante na prestigiada competição. Os custos da viagem foram pagos pelas gestões. Desde 2025, Augusto estuda na Escola Municipal de Tempo Integral Eduardo Taveira, localizado na zona rural de Baturité, onde a família possui um sítio. Antes disso, eles moravam em Fortaleza e o estudante frequentava uma escola da rede privada. A Olimpíada de Copérnico é uma competição internacional criada em 2020 por educadores com experiência em eventos acadêmicos globais. A iniciativa é organizada pela Evenent, uma plataforma educacional com sede nos Estados Unidos e reúne estudantes de diversos países em provas de alto nível científico.
Uma pesquisa mostrou que mais da metade dos brasileiros pretende descansar no próximo feriado prolongado. Tradicionalmente, o mês de fevereiro é um mês de muita agitação nas ruas do Brasil. Mas para muitos, é momento para descansar a mente. O levantamento apontou para uma mudança nos hábitos de consumo no Brasil e na forma como os brasileiros encaram o feriado. Ao mesmo tempo, 3 em cada 10 pessoas dizem preferir comemorar longe de multidões e optar por encontros com amigos e familiares, viagens curtas ou até ficar em casa. Entre quem busca se desconectar da rotina, procura por descanso e autocuidado, surge como resposta a um cenário de estresse. Nos últimos 5 anos, as pesquisas por conteúdos relacionados ao bem-estar dispararam, com picos frequentes nas segunda-feiras, quando o volume é levemente maior do que aos domingos. Nesse contexto, cresceu o interesse por temas ligados à saúde mental, autocuidado e qualidade de vida. O planejamento para o feriado varia de acordo com a categoria. Viagens, por exemplo, costumam ser pesquisadas com mais antecedência, enquanto áreas como estética passam a ganhar força 2 ou 3 semanas antes dos dias de descanso. Segundo o levantamento, pessoas entre 35 e 45 anos apresentaram maior propensão a ir a festas. A partir dessa faixa etária, aumenta a preferência pelo descanso durante o feriado, o que significa que a presença nesses eventos tende a ser menor em comparação aos mais jovens. Outro dado que chamou a atenção é a força dos encontros com amigos e familiares, fora dos grandes eventos entre pessoas de 25 a 35 anos. Esse comportamento está ligado à fase da vida desse grupo, que costuma priorizar celebrações mais reservadas e experiências em círculos próximos. Já entre quem prefere reuniões privadas, cresce a procura por carnes nobres, itens para churrascos e bebidas. Na área da beleza, a prioridade passa a ser a proteção solar e não maquiagem carregada. Há também um movimento relevante de pessoas que usam o feriado para se conectar com a fé. Nas plataformas de vídeo, esse público tem trocado as marchinhas por música gospel, pregações e transmissões de cultos ao vivo. E as praias da região Nordeste são muito procuradas nessa época do ano para as pessoas descansarem nas férias. Um exemplo é o litoral baiano, que atrai muitos turistas no verão. A cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, é um verdadeiro paraíso para quem quer relaxar. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro destino, o município de Prado, aqui no extremo sul baiano. Local com 84 quilômetros de praias para serem desbravadas e curtidas, sobretudo neste verão. Além de inúmeras belezas naturais para você poder se deliciar. Vander Noronha é consultor de turismo e dono de pousada. De acordo com ele, o município apresenta um rico catálogo de opções para aproveitar. Prado da região é que tem a maior extensão de litoral, né, dos destinos turísticos. Nós temos aqui na Costa das Baleias uma série de destinos muito bonitos e Prado é muito especial nesse sentido e a gente atende a essa expectativa do perfil do turista que se desenha hoje, que é um turista que quer essa experiência, essa vivência no local, conhecer o local, que, via de regra, evita o turismo de massa. Ana Carolina é de Serra, no Espírito Santo. Apesar de possuir o Mar Capixaba à disposição, resolveu buscar pelas águas mornas da Bahia. Aqui a praia é diferente, né? Tem água quentinha, o clima é diferenciado e eu tô gostando muito, é a minha primeira vez aqui. Veio com a família? Vim com a minha família, minha mãe, minha irmã, meu padrasto, minha filha. Minha mãe já é, sei lá, 4ª, 5ª vez que ela vem. Ela gosta muito daqui, né? E aí, dessa vez, a gente veio junto, descansar um pouco. A questão da comida, assim, o que você mais gostou? Caldinho de camarão, tava uma delícia. Elise, a gastronomia realmente nos envolve, como os sabores servidos na barraca de praia do Naldo. O espaço é bem procurado, sobretudo nesse período de verão. Geralmente, o movimento tinha 3 dias e geralmente ia ter o dia 10 ali o movimento, depois acabava. Agora não, tá mantendo o mês todinho de janeiro, fevereiro nós tá com a expectativa boa, moto rock também, melhor ainda. Carlos é de Governador Valadares, Minas Gerais. Ele e a família costumam vir sempre à Bahia. Contudo, essa é a primeira vez visitando a cidade. A gente queria conhecer uma região nova e viemos aqui para Prado, a qual a gente gostou muito
Gostamos muito das praias que visitamos nesses dias, Praia da Paixão, Praia do Tororão, Praia do Centro. A experiência foi muito agradável. O pequeno torcedor do Atlético, o Heitor, é filho dele e aproveitou a estadia. Tá sendo legal, a gente gostou muito da praia, o pessoal aqui é muito educado. E que tal se hospedar de frente para o mar? Assim como a Ana Carolina e o Carlos, os brasilienses Marcelo e a esposa conheceram o município como turistas. Durante a pandemia, resolveram se instalar por aqui. Desde então, ofertando um ambiente aconchegante para quem chega. Em 2019 nós viemos para cá, né? Para o Prado, conhecer a Ponta Curumbau, conhecer as belezas que Prado tem. E aí a gente acabou se apaixonou. Eu, minha esposa e meu filho. E aí a gente veio, conheceu, gostamos. E aí pensamos em construir, a priori, a primeira vez seria construir só a nossa casa. A gente queria só morar de frente para o mar. Aí as pessoas foram incentivando e hoje nós temos uma pousada aí. Tá sendo muito legal essa experiência em Prado. É bem divertido ficar aqui. Eu fui de caiaque. Eu não quero sair daqui nunca mais. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.